Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está com saúde, diga amém. Amém. Hoje eu não vou perguntar quem está com dinheiro, não, porque nós somos crentes, aí o crente, quando tem que falar a verdade, né, ele fala que está com dinheiro, o irmão olha do lado e fala: opa, hoje eu não vou perguntar, não, vou deixar aí no secreto, né? Semana que vem, quem é verão do mês, como a irmã lá disse, e Deus vai honrar a gente, amém? Glória a Deus. Por gentileza, abra suas Bíblias em Gênesis 17. Gênesis 17, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Gênesis 17, do 1 ao 7. Eu quero que nesta noite você preste bastante atenção no que o Espírito Santo quer falar conosco, porque eu não vou trazer uma palavra nova, uma palavra que tenho certeza que você já ouviu, mas o Espírito Santo essa semana ele tem se mostrado tão cuidadoso com a nossa igreja, tão cuidadoso com cada um de nós, né? Nós passamos aí por um período de pandemia, quantas pessoas que nós conhecemos, né, foram enterradas, e eu, pela misericórdia de Deus, quarta-feira agora fiz 5.3. Eu sei que eu estou com essa carinha aqui de 60, mas só tenho 5.3. E assim, eu fico muito feliz porque Deus tem nos honrado. Mas existe um mistério nesta honra, se chama aliança. E quando nós falamos de aliança, nós temos que entender. Eu trouxe o tema desta noite como Deus dá aliança e não Deus dê aliança, porque o nosso Deus ele fez várias alianças durante toda a sua palavra, e tem uma aliança que ele fez, que foi a última, que foi com o Senhor Jesus, e essa vai perpetuar até a vida dele, uma aliança eterna. E ele fez uma aliança específica, que é que nós vamos falar sobre ela nesta noite, com Abraão. Por isso o tema é Deus da aliança, desta aliança específica. Vamos à leitura. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se o rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Verso 7. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus frutos, descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. Quem crê, diga amém. Amém. Quando nós temos uma aliança específica da parte de Deus, nós podemos observar que não foi Abraão que escolheu fazer uma aliança com Deus. A aliança ela partiu do nosso Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, para com Abraão. E aí eu já fico me perguntando nesta noite, o tamanho da insignificância que o homem é aqui nessa terra, para que Deus possa chamar ele e fazer uma aliança com o homem. Você sabe que Abraão, até então, ele não tinha esta aliança com Deus, mas Abraão já tinha um pensamento de ser fiel. Abraão já tinha um pensamento de seguir os preceitos que a palavra tinha. E algumas pessoas entram na igreja, se convertem achando que só neste momento, a partir daí é que Deus vai fazer uma
claro nesta noite que essa aliança já foi feita. Abraão fez uma aliança com Deus, melhor dizendo, Deus fez essa aliança com Abraão, e na vinda do Senhor Jesus, essa aliança agora é perpétua para cada um de nós que vamos aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. Quando Deus faz a aliança com Abraão, ele fala bem claro para Abraão: Abraão, farei você pai de muitas nações. Eu me considero descendente de Abraão, assim como cada um de nós somos descendentes de Abraão. Quando você tem essa perspectiva da palavra, você entende que aquela aliança que Deus fez com Abraão lá atrás serve para a minha e serve para a sua vida. Então, se ele fez de Abraão uma grande nação e que teria frutos na sua descendência, essa aliança também é para cada um de nós. Mas, pastor, eu tenho visto que não está acontecendo. Ei, eu quero falar uma coisa para você: independente do que está acontecendo, a aliança nunca se quebra. A aliança que Deus faz conosco, ela nunca vai ser partida, porque não depende daquilo que eu ofereço para Deus. Essa aliança é daquilo que Ele ofereceu para mim. E quem é merecedor dessa aliança? Nenhum de nós. Por isso que Jesus, eu costumo dizer, né, nas minhas ideias aqui, que às vezes eu tenho umas ideias meio louca, que eu acho que eu estava lá, Jesus, o Espírito Santo de Deus lá do céu, e Jesus falou assim: pai, não tem jeito não, aquele povo é muito absurdo, eles são cabeça dura. Deixa eu descer para ver o que está acontecendo lá de perto. Aí Jesus desce, sente na pele, vê que não dá, aí fala: pai, se eu não fizer o sacrifício, eles não vão aguentar. E aí, o Senhor Jesus padece, ressuscita, sobe aos céus e deixa o Espírito Santo para nos consolar. Ou seja, tem alguém o tempo todo dizendo o que é certo e o que é errado. E quando o crente erra, é porque ele está voltando a ser cabeçudo. De novo, desculpa a expressão da palavra. Ele não entende que o sacrifício maior já foi feito para que ele tenha a sua vida pautada na palavra. Não é difícil. É como você fazer uma matemática. Eu vou fazer 2 mais 2. Vai dar quanto? Vai mudar algum dia esse 2 mais 2 ser 4? E também não vai mudar a minha vida enquanto estiver pautado na palavra. Oh, aleluia. Pastor, mas o senhor falou que não vai ter mudança pautado na palavra. Por quê? Porque no momento que eu estou pautado na palavra, já estou sendo fiel, já estou sendo abençoado, independente de circunstância. Ah, mas a minha geladeira está vazia, mas a aliança está de pé. Ah, meu armário está vazio, mas a aliança está de pé. Ah, eu não consigo ter a casa que eu queria, mas a aliança está de pé. Eu não estou andando no carro que eu queria, mas a aliança está de pé. E quando nós entendemos que essa aliança é viva e verdadeira, nós vamos até o fim. Tem crente padecendo porque não crê que a aliança ainda está de pé. Tem crente padecendo porque não crê que aquela aliança que ele fez, ela perdeu o prazo de validade. Ei, deixa eu abrir a tua mente com uma coisa: que Deus colocou na palavra dele não tem prazo de validade. É uma aliança perpétua. É para sempre. Ele não vai desfazer a aliança que ele fez conosco. Quem deixa de usar a aliança sou eu. É como o marido e a mulher. Eu durmo de aliança, eu tomo banho de aliança. Depois que eu fui assaltado, tive um assalto na minha vida, eu não consegui mais botar uma aliança de ouro. A minha esposa tem a dela original ainda. Não? Você vai ter, né? Eita, eu recebo em nome de Jesus. Olha aí. Eu tenho que aproveitar e receber logo, filho. Mas só que, se eu tirar essa aliança, é uma opção minha e não da minha esposa. Ela pode até falar para mim: tira a aliança para tomar banho, tira a aliança para aquilo, mas é uma opção minha tirar ou não. O mundo pode até falar para você: tira essa aliança que Deus tem contigo, vai lá, curtir outras coisas. A opção são nós que temos de ir ou não ir. Deixa eu abrir só para. Já vou começar a pregar. Por enquanto eu estou dando a introdução. Só abrir aqui um
parênteses para você sobre algo que aconteceu com um pastor conhecido, não vou falar nomes até porque a gente está na transmissão na internet. Ele cuidou de uma ovelha, cuidou de uma pessoa, a pessoa se converteu, a pessoa se batizou, se tornou obreiro, anos passando, o pastor cuidando, e os problemas que tinha trazido o pastor orientava e resolvia aquela luta. Um belo dia ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu vou embora da igreja. O pastor perguntou: mas por que você vai embora? Não, porque eu fui num encontro lá com a Margaridinha do Reteté, e ela falou: eis que te digo. Aí só voltou a parte de mim mesmo, né? Porque do Senhor não foi. Teu tempo lá acabou. Sai de lá. Gente, nosso Deus não é um Deus de confusão. Aí o pastor fala, e virou para ele e falou assim: quer dizer que eu sou o teu pastor, Deus me escolhe para cuidar de você, Deus me escolhe para te limpar, Deus me escolhe para cuidar da sua família, e agora que você vai começar a gerar o fruto do reino dele, não é aqui que você vai ficar? Vai falar o nome desse pastor Daniel, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Para com esse negócio de ir atrás de revelação. Quando comecei a falar isso aqui, eu estou com umas pancadas já, mas glória a Deus, eu vou continuar falando. Porque tu pode ficar revoltado comigo, não estou nem aí. Eu estou aqui para pregar a verdade. A maior revelação ela está aqui, ó, escrita, de Gênesis a Apocalipse. Eu não dependo de homem. É igual, não vou falar, Jesus. Você lembra quando não chovia? E Elias manda, Eliseu vai lá, vê se tem alguma coisa. Não tem nada. Ele foi a primeira, foi a segunda. Na sétima vez ele diz o quê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Pode até parecer que é a mão do homem que está te abençoando, mas é Deus que está usando a mão dele para isso. Porque a revelação vem do Espírito Santo, vem da aliança que ele tem com você. Independe de força humana. Quando eu conheci minha esposa, não tem misericórdia, gente. Ela falou para aquela hora, meu pastor, é muito feio, muito esquisito, não quero esse cara para mim, não. Eu acho que Deus depois fez igual Paulo, aceitou ela. Aproveitar que ela não está aqui. Está lá atrás da escolinha. Mas eu tinha uma aliança com Deus. E se Deus tinha me dado, eu vou perder? Glória a Deus. Dá para 26 anos. Eu vou tirar ela hoje de novo. Faz a mesma pergunta. Vou arriscar não, mas... Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai. Só Jesus na causa. Hoje eu tive que fazer meu esboço aqui no celular, então tem que me adaptar isso aqui. Deus é um Deus relacional. Esse nosso Deus, ele gosta de criar um relacionamento conosco. Por isso que é tão importante nós irmos com os cultos. Mas pastor, eu posso me relacionar com Deus em casa. Gente, vamos ser sinceros, não é a mesma coisa. É uma campainha que toca, é um vizinho que berra, é um filho que às vezes precisa de uma ajuda. Você aqui dentro da igreja, às vezes o filho precisa de ajuda, imagina lá em casa. A gente não vai prestar o mesmo culto a Deus. Ah, pastor, mas eu consigo, não consegue 100%. Nós temos que ser sinceros. Aqui é um momento para isso, aqui é um momento propício para que a gente possa se relacionar com esse Deus maravilhoso que tem colocado essa aliança diante de nós todos os dias. Nós não podemos perder isso. Quando nós perdemos isso, é como se tivesse o exército perdendo as armas. E eu só conheci um soldado que creu tanto assim que foi para a batalha sem arma. Você conhece a história, gente? Até o último ano, nós vimos ao filme. Eu não sei se eu teria essa fé. O pastor ele foi militar. Será que daria para isso? Sem arma? Será que o senhor ficou lá na capelania do meio do povo? O único desarmado é o pastor. O segundo é que eu conheci. Só que a gente tem que entender que quando Deus faz uma aliança, Ele precisa também que nós permanecemos debaixo dessa aliança. E aí o interessante é o seguinte, que a aliança dele é de fidelidade, de constância,
de justiça e de misericórdia. Eu vou repetir porque eu acho que você entendeu. A aliança que Deus tem conosco, ela é de justiça, fidelidade, constância e misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. E posso falar uma coisa para você? A misericórdia, graças a Deus, vem antes da justiça para os crentes. Porque se fosse a justiça antes, já era. Como diz aí fora, será o passar feliz. Como era no passado? Nós conhecemos vários casos. Pessoas que eram fulminadas. Lembra de Ananias e Safira? Vou colocar. Vendeu por quanto? Tanto. Morreu. Aí veio o outro. Ela ficou toda boba, achando que ia enganar. Nem perguntou pelo marido. Se ela tivesse perguntado pelo marido, olha a sabedoria. Se ela tivesse perguntado pelo marido, ela morreu porque mentiu. E aí veio por tanto assim certinho. Pô, tá aqui. A aliança, ela é importante. A aliança dá uma identidade no mundo físico e no mundo espiritual. Como é que eu sei que alguém é casado? Aparentemente, eu olho para o dedo e vejo a aliança. Pode até estar com uma aliança ali, de não ter uma aliança com ninguém, mas a identidade de alguém que tem um casamento é a aliança. E aí, maridão, se você não tem a sua, faz igual a minha. Isso aqui é de lotão, bota no dedo. Essa é a aliança, não. Vai, bota, não deixa não. Deixa não. Alguns aí, o mundo fala que é o bambolê do otário. Deixa eles acharem que a gente é otário. Tem espertão aí perdendo. Mas esse é outro culto. Glória a Deus. Segunda parte dessa pregação. Características do Deus da aliança. Essa característica que o nosso Deus tem, ela é iniciada com Abraão, lá em Gênesis 17, 1 e 2. Deus se revela a Abraão com um novo nome. É o Shaddai, Todo-Poderoso. Gente, é mais ou menos assim, uma pessoa que tem um problema de justiça e ela sabe que aquela audiência vai ser com um desembargador que é amigo dela. Não pode, né? Vocês sabem que não pode, só estou trazendo por exemplo. Então você tem certeza de que você já entrou numa luta, que você é vencedor. Amém. Porque é o Shaddai, é o Todo-Poderoso que fez uma aliança contigo. Vou trazer uma explicação melhor. Quem é agora um dos melhores lutadores aí do momento? Antigamente era o Vitor Belfort, né? Mas vamos supor que na época do Vitor Belfort, que quem lutava, vai saber que ele tomar aquela pesada no espalho, aquilo foi uma vergonha, mas antes de ele tomar aquela pesada, é alguém que chegar para você e falar assim, ó, vou te bater. Ele fala, tá bom, eu tenho uma aliança aqui com o Vitor Belfort, quem vai lutar no lugar é ele. Meu Deus, você tem que ter noção do que é isso. Deus, o Todo-Poderoso, é o Shaddai, que criou o céu, a terra, o mar, mandou fazer divisão, mandou aparecer luz, mandou fazer tudo. Ele é o dono da aliança da sua vida. Eu não sei você. Eu não sei você, é por isso que eu posso olhar para a direita ou para o pai. Está tudo desmoronando, olha para a esquerda, está tudo caindo, mas eu não sou atingido, porque quem está comigo é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Ele fez, foi ele que escolheu fazer aliança comigo. Aleluia. E Abraão entendeu isso. Abraão conseguiu abrir os seus olhos para saber quem ele estava servindo. E essa aliança não depende de mão humana, mas da graça divina. Eu vou começar a trazer um pouco do dia de hoje. A aliança que o Senhor Jesus fez. Eu fico imaginando, Jesus morre no primeiro dia. Isso também não está da minha ilustração da minha cabeça também. Cabeça de pastor é misericórdia, é igual de juiz. A gente não fica sabendo que vai sair, mas pelo menos nós somos guiados pelo Espírito Santo. E alguns aí que estão perdendo o cabelo só faz besteira. Mas ninguém, Deus vai cuidar.
Fico imaginando o primeiro dia, o capetão lá no inferno, mandando os demônios, vai lá em cima, dá um pulinho lá em cima, vai lá no túmulo, vê lá. Aí os demônios olham, voltam. Aí, chefão, tá durinho, tá lá em cima da pedra durinho. E pagode comendo lá solto, porque pagode, a pessoa bota logo o pagode, o samba comendo, tudo bem. Bota ele foi de proibidão, foi de proibidão comendo solto lá dentro. Fica no segundo dia, ó, sobe lá de novo. Aí os demônios vai lá e falam, ih, volta. Aí, chefão, tá durinho, mas tá pelado. Só o fogão, tira o pó. Só que o Deus da aliança, no terceiro dia, Glória a Deus. ele desce no inferno. E eu acho que cada pesada que ele dava dentro do inferno, eles achando que era o barulho do bum, mas eles pegam o Senhor batendo. Bum, 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 entrando, arrebentando aquele inferno, tomando a chave da mão deles e você, me dá essa chave aqui, sabe por quê? Porque a chave da morte não te pertence a mim. E aquele povo tem aliança comigo. E aquele que estiver debaixo da minha graça, me aceitar como Senhor e único sustento salvador da sua vida, vai estar debaixo dessa aliança e nunca mais terá a morte física. Aliás, espiritual. Porque a física não serve para nada. A aliança é o que protege a nossa vida espiritual. Por isso é tão importante a gente estar debaixo dessa aliança. A gente não sair debaixo dessa aliança. Nunca sair da aliança que ele fez contigo. Mas ele fez com a minha mãe. E a palavra diz que seria para outras descendências. É aí que às vezes a gente crente se engana. Quando a palavra mostra que vai alcançar outras descendências, é porque o próprio patriarca vai passar esse significado da aliança adiante. O meu filho só vai entender o significado dessa aliança que eu vivo se eu ensinar. Por isso é tão importante você trazer seu filho para a escola bíblica. Por isso que é tão importante você trazer seu filho para o culto. Pode até parecer que de repente ele está brincando aqui com um bonequinho, mas a palavra está entrando no coração. Ela está entrando no coração. E Deus está blindando a vida dele também. Nós temos testemunhos aqui de vários aqui. Vários aí, o Gilberto e o irmão dele, gente. Desde pequeno na igreja. Vai através dele que foi salva a família. Nós temos, eu ia num culto da dona Uca. Eu tinha, olha o apelido da mulher. A mulher era mãe de capeta. Lá, acho que o cedo lá nela se converteu, resolveu pegar as crianças todas da rua. E agora eu confesso, eu ia por causa de quê? Do bolo e o suco de caju. E eu tinha meus 7, 8 anos. E um dia ela fez assim: olha, eu quero que vocês façam um verso, um poema para o Senhor. E aí eu, criança, mas já estudava, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz para ganhar prêmio. Aí eu botei assim: salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Nunca esqueci. Eu tinha 7 para 8 anos, gente, era para ganhar prêmio. Eu ganhei o prêmio. Aquelas galinhas pequenininhas assim, eu lembro como se fosse hoje. E a dona Uca foi usada para isso. Lógico que depois a gente vai crescendo. Minha mãe não tinha compromisso com Deus, minha família não tinha compromisso com Deus. E aí vai. E a poder da palavra, porque todo domingo eu ficava limpando o carro da minha mãe. Aí eu já tinha meus 14, 15, já dirigia para minha mãe. Queria sair com o carro na parte da tarde, para ir tentar arrumar namorado e tudo, que era o único jeito de tentar com o carro. E aí ele lá passava aqueles crentes de manhã. Passava aqueles crentes de manhã assim, a paz do Senhor Jesus, eu olhava e falei: já sou crente já. E continuava limpando o carro, todo mundo queria ver para lá. Já sou crente já. E eu estou hoje em cima do altar, pregando a palavra do Senhor. A aliança. Não fui eu que tinha feito essa aliança, não era minha mãe, não era meu pai. Mas o Senhor já tinha feito a aliança. Em 72, nós nascemos
esse pretinho esquisito. Eu vou chamar ele para o meu altar. Já sei o trabalho que ele vai me dar. Mas um dia ele vai quebrar a cara e vai ficar firme. Meus irmãos, não espere quebrar a cara. Fique nessa aliança. O Deus da aliança. Eu sei que é bonito de cada Deus da aliança. A gente fala sobre todas, mas pensa na sua. A sua é a mais importante. É a aliança que ele tem contigo. Glória a Deus. E quando nós pensamos dessa maneira, a gente não erra. A gente consegue caminhar cada vez mais com o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor tem essa aliança conosco como um pai que estende a mão. O pai pode ficar chateado no filho, mas ele nunca deixa de amar. Se você faz uma besteira, teu pai te coloca de castigo, mas é porque ele te ama. Se tem pessoas se sentindo de castigo neste momento, do que tem passado na vida, sabe que ele te colocou de castigo porque ele te ama. Aliás, você mesmo que foi o castigo, porque se depender dele só tem coisas boas para você e para mim. O Deus da aliança, ele não falha. Nós cantamos aqui, ele fará. E é por isso que Jesus é ontem, é hoje e é amanhã. Ele depende de tempo para cumprir essa aliança na nossa vida, gente. E ele está voltando. Quando nós íamos ouvir falar de tanta guerra ao mesmo tempo que está acontecendo. Na pandemia teve de gente se convertendo. Meu Deus do céu, achou que era o fim de tudo. E aí passou o primeiro ano, segundo, terceiro, aí já começa a amolecer. Aí começa a voltar às velhas práticas, esquece da aliança. Não perca essa aliança. Não deixa essa aliança de lado. Se está difícil, pede ajuda do Espírito Santo. Se está doendo, pede ajuda do Espírito Santo. Mas pastor, eu não estou conseguindo, pede ajuda do Espírito Santo. Para lembrar de quantos ele já te tirou. Da onde ele te trouxe. Mas pastor, eu estou no fundo do poço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente chega no fundo do poço, qual é a saída? É só subir. Então se você está no fundo do poço, não é glória a Deus, porque ele vai começar a fazer você subir. Aleluia. Ele vai começar a fazer você escalar. E você vai chegar lá em cima. E quando chegar lá em cima, é para cantar o hino da vitória, glorificando e exaltando o nome dele. Porque o amor é nosso que ele tem contigo. Deus estabelece uma aliança perpétua, é para sempre. Não é algo temporário, mas é eterno. Eterno. É por isso que nós temos que ter cuidado. Eu não tiro a aliança do dedo com medo de perder. Porque eu posso deixar lá em cima, cair no vaso, cair no banheiro, cair em algum lugar. A gente não pode deixar perder essa aliança. Não tire ela do seu coração. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu sei. Está doendo? Está dando glória a Deus. Porque essa aliança ela vai funcionar na nossa vida. E quem disse que ele fez essa aliança? Para que você tivesse só coisas boas. O maior tesouro que ele quer recolher se chama nossa alma. Nossa alma. E é por isso que nós temos que refletir muito em cima disso. E Deus, quando promete esta aliança para Abraão, ele diz que vai ser para os seus descendentes. Mas entenda uma coisa: depende de cada um de nós ensinarmos os nossos descendentes. Porque a aliança que ele fez com Abraão, Isaac, quando cresceu, ele sabia dessa aliança. E ele, por vontade própria, também fez a sua aliança com Deus. Lembra de Jacó? A terceira geração de Abraão. Se o Senhor for comigo, me der o que comer, de vestir, ele faz uma aliança com Deus, porque ele entendia que sozinho ele também não conseguiria.
E nós temos essa aliança em Cristo Jesus pela graça. Hoje eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício. Eu não estou dizendo os meus desafios com Deus, quem é você e Deus. Mas a aliança, pela graça do Senhor Jesus, é eterna. Você já ganhou o prêmio. É você entrar para jogar um jogo de futebol sabendo qual vai ser o placar. Você já é campeão. Aleluia. E a gente precisa entender isso. Essa aliança vale ouro. Essa aliança vale ouro. E foi feita com sangue. O sangue do Cordeiro. Em Hebreus 8:6, ele traz isso ratificado, que diz assim: Cristo é o mediador de uma nova e superior aliança. Pastor, mas me explica por que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, fez uma aliança lá com Abraão e agora em Cristo é uma aliança superior? Porque agora é uma aliança pela graça, não depende de esforço de ninguém, porque o próprio Senhor Jesus se deu naquela cruz para salvar cada um de nós, e Ele mostrou para o Todo-Poderoso. Lembra que eu fiz a ilustração? Ele desceu e voltou e falou: Pai, realmente sozinho não ia aumentar. Se eu não for para aquela cruz e dou meu sangue, fosse chicoteado, blasfemado, cuspido, eu não estaria aqui agora derramando sobre eles o meu espírito. E aí o próprio Senhor Jesus dá uma ordem: ficar em Jerusalém até descer sobre vocês o Espírito Santo. Serem revestidos de quê? De poder. E esse poder vem de quem? Do El Shaddai. A aliança, ela é muito importante. A aliança é muito importante. Muito importante no contexto da salvação. A aliança exige compromisso. Eu só consigo manter uma aliança de pé quando eu tenho compromisso de mantê-la de pé. Quando eu entendo que Deus já fez a parte dele, eu preciso executar a minha. E como eu executo a minha? Sendo fiel à sua palavra, me desviando do mal, moldando meu caráter como de Cristo. Mas como é que eu acerto, pastor? Fácil. Mas a pergunta, como tem no filme, o que Jesus faria? Pastor, estou com uma dúvida. O que Jesus faria? Simples. E isso faz parte de você usufruir desta aliança. Porque a aliança dele é tão forte conosco, ele deixou o seu Espírito como consolador e guia para cada um de nós. Se eu tenho algum tipo de dúvida, eu recorro ao Espírito Santo. A palavra de Deus mesmo fala que nós não sabemos orar como convém. E às vezes só o choro da tua madrugada, só de você ficar misericórdia, Senhor, o Espírito Santo está levando exatamente o que o teu coração está pedindo para o Senhor. E ele olha e fala: eu tenho uma aliança com esse povo. Eu enviei o meu filho, meu único filho, para morrer por cada um deles lá embaixo. Independente da cor, raça, ele veio para salvar a todos. Essa aliança é para todos. Por isso que é tão importante cada um de nós cuidarmos dessa aliança. A aliança às vezes ela fica embaçada. É preciso tirar ela e dar um polimento. Você precisa fazer a manutenção da sua aliança com Cristo. Você precisa estar fazendo a manutenção dessa aliança com El Shaddai, com o Todo-Poderoso. Você precisa estar mantendo essa aliança com o Espírito Santo de maneira que ela brilhe. Eu lembrei como se fosse hoje, ela já está mais, como eu falei que não é de ouro, mas quando eu comprei ela era douradona. E eu estava pregando, um amigo meu chegou na época, outro bicho que eu estava, ele sentou lá atrás, e no final do culto ele veio e falou: pastor, lá no fundo estava para ver a sua aliança. É isso que Deus quer de cada um de nós.
Que é onde a gente passa, as pessoas veem que nós temos aliança com Deus. Aonde eu estiver sentado, falando, agindo, como eu estiver na minha faculdade, no meu trabalho, seja onde for, que as pessoas olhem para mim e falem assim: ali tem uma pessoa que tem uma aliança com Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm aliança com esse mundo não têm vergonha. Não têm vergonha de mostrar a aliança com quem eles têm. E nós não podemos ter essa vergonha também. Precisamos manter essa aliança de pé. Amém? Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha o que ele pede para Abraão, olha o que ele pede para cada um de nós. Anda na minha presença e ser perfeito. O ser perfeito não é ser aquele cara que vai acertar em tudo, não. O ser perfeito é colocar o seu coração à disposição do Senhor e falar assim: Senhor, cuida de mim, me guia, porque eu não sei cuidar da minha vida. Se não for o Senhor a me guiar. E às vezes nós achamos que somos super crentes. Gente, não existe super crente. Existe a pessoa que vai andar em fidelidade. Mas quando a gente se acha super crente, é aí a armadilha de Satanás. Quando a gente acha que já pode tudo, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, sim, mas esse tudo é quando a minha vida está pautada na palavra, está nesta aliança. Eu não posso deixar essa aliança ser quebrada. E aí sim, eu consigo caminhar com Cristo. A aliança envolve mudança de vida. E não é 360, é 180. Eu estou indo para cá, não, agora eu vou para cá. 360 eu vou voltar para o lugar. Se você pegar a aliança que está no seu dedo, se tentar encontrar onde ela começa e onde ela termina, não tem. A aliança do Senhor também é assim, ela é eterna. Ela não conta começo nem fim conosco. Mas nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Quando eu entendo que sem essa aliança eu não consigo fazer nada, eu começo a entender por que algumas coisas estão dando errado na minha vida. Eu começo a entender por que algumas coisas estão mais difíceis para mim hoje. Essa noite é a noite que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção para dar um brilho na nossa aliança. Passar o canal espiritual para dar acolhimento nessa aliança. Ao ponto que pessoas de longe vejam o brilho do Espírito Santo em cada um de nós. E fale: ali tem um homem, uma mulher de Deus que tem uma aliança com Deus. Noé também foi chamado para andar com Deus, em Gênesis 6, 9. A aliança gera frutos, como está em Gênesis 17, 4, de 4 a 6. Deus promete multiplicação de bênçãos e influência a Abraão. Quer ser influente na vida de outras pessoas? Não é essas influências que tem por aí, não. Influente, de bênção, de levar vida para outras pessoas. Permaneça nessa aliança. Fique firme nessa aliança. Porque quando nós temos uma aliança com o nosso cônjuge, os frutos são os nossos filhos. Eu tenho uma parceria com ela, eu tenho uma vida com ele, vamos dando, né? Não estou dizendo que casos que às vezes a pessoa não pode ter, mas isso é uma coisa natural de acontecer. E a nossa vida também tem que ser assim, tem que ser natural. As pessoas precisam sentar perto de cada um de nós e se sentir bem, porque nós temos uma palavra de vida para ela. Não uma pessoa que vai sentar do teu lado e falar assim: rapaz, ele perdeu um dedo e está ruim desse jeito, imagina se tivesse todos. E você: é mesmo, tinha que perder a cabeça. Não. Fala assim: olha só, tem a permissão de Deus, e Deus vai tratar com esta nação. Eu tenho que trazer palavra de vida. A pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Tem hora que dá vontade também de falar um monte de besteira. Mas nós temos que lembrar da aliança, daquele que fez aliança conosco. E ele sempre vai trazer vida, e vida em abundância. Toda aliança de Deus traz resultados visíveis e espirituais. Pastor, minha vida espiritual
espiritual está indo muito bem, a minha vida ainda na terra não está indo muito bem. Vamos dar polimento na nossa aliança. Deus vai começar a equilibrar essa balança. Por isso que ele fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Busca primeiro o mundo espiritual, a aliança espiritual com Deus. E isso vai se refletir fisicamente na nossa vida. Pessoas vão olhar para você e falar assim: só Deus na vida dessa pessoa para acontecer isso. Nós temos vários testemunhos aí, a gente vê coisas assim: meu Deus, só o Senhor. É livramento de tiro, é livramento de assalto, só a mão do Senhor. Essa semana eu estava vendo um rapaz desceu do carro para assaltar uma senhorinha que ela é crente, ela levantou a mão, começou a orar e infartou. Mas pastor, isso é legal de infartar, meu amigo? Isso é mundo espiritual. E se naquele momento já está no mundo espiritual decretado, é um, é outro? Qual é a atitude que você vai tomar? Eu tenho que levantar a mão e começar a orar. E se fosse ao contrário, quem tivesse infartado era ela? Glória a Deus, ela foi para a glória. O problema é que às vezes a gente fica muito parado. A gente não entende que a gente está em guerra. E essa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Nós precisamos nos levantar como igreja e falar: eu tenho uma aliança com El Shaddai, o Todo-Poderoso na minha vida. Eu vou entrar e vou sair, você é abençoado. Eu vou para a direita, você é abençoado. Eu vou para a esquerda, você é abençoado. Você lembra quando aconteceu com Abraão e Ló? Quer ir para onde? Eu vou para Campina. Ele foi para o deserto, foi abençoado no deserto. Tem uma história do irmãozinho lá da outra igreja lá, que foi abrir a loja lá na ilha do governador. Aí ele olhou assim uma esquina, chegaram para ele e falaram assim: meu amigo, a loja não. Por quê? Rapaz, aqui já foi de tudo. Já foi salão de beleza, já foi padaria, já foi isso, já foi aquilo, tudo fechou. Ele abriu uma lojinha de conserto de celular. A gente tem muita lojinha de conserto de celular. O cara está prosperando. Deus está enviando pessoas lá para consertar celular toda hora. Isso é o quê? Isso é aliança. Você pode fazer a mesma coisa que todo mundo vai fazer. Meu amigo, olha só, a balança da justiça e da misericórdia, elas estão se alinhadas. Bota uma coisa na sua cabeça, igual um concurso público. As pessoas dizem: mas eu vou fazer concurso público. Ai, quantas vagas tem? 300. Você precisa de quantas? O Alfredo já passou, meu irmão. Você só precisa de uma vaga. Ou tu tem 300 copas para poder o calço? Não. Aliança. Permanece na aliança. Ele vai te surpreender. Não é assim que o marido faz? Às vezes surpreende a esposa, mas estou dizendo a parte boa. Às vezes a gente está surpreso e está embora. Lá em casa, minha esposa tem 26 anos, ela nunca deixou fazer peixe lá em casa. Ontem eu aproveitei que ela tinha saído, corri durante uma corrida, fritei peixe. Quando ela chegou, não tinha quase cheio de peixe nem nada, ela mal comeu. Falei: tá vendo aí? Ela: você pode fazer sempre. Pronto, eu já usei a aliança. Mas Deus está sempre surpreendendo a gente. Sempre surpreendendo a gente. E não deixe de surpreender o seu cônjuge também, não. Essa aí é a pregação do pastor Lúcio aqui, com a pastora professora Eli, que são os casais, amém? Já estou caminhando para o final. Em João 15,5: quem permanece em mim, esse dá fruto. Se você permanece na aliança, você vai dar fruto. Pastor, não sei como dar fruto. Meu amigo, se você permanecer na aliança, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar as condições especiais. A ferramenta não é nossa, a ferramenta é dele. Ele vai fazer. Lembra quando Moisés subiu e Deus falou com ele: olha, você vai descer, vai fazer a arca da aliança assim, 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 assim. Tá, e aí? Eu vou arrumar quem? Desce, porque eu já dei condições a Bezalel. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite:
se prepara, a partir de segunda-feira ele vai começar a dar sabedoria para você atingir outras áreas que você nem imaginava que você tinha condições de fazer. Ei, meu irmão, minha irmã, levanta, sabe? Fala assim, ó, eu tenho uma aliança com esse Deus, se Deus tem uma aliança comigo, nada vai me parar, nada pode parar um homem, uma mulher de Deus que tem aliança com esse Deus. Aleluia. E por fim, Deus continua fazendo alianças hoje. Hoje Deus continua fazendo aliança. E a nova aliança em Jesus é a aliança perfeita. Se você tinha alguma dúvida de como atingir o ápice da vida cristã, está aqui a resposta. Quer chegar no topo da vida cristã? É a aliança com o Senhor Jesus. Ela é perfeita e ela é imutável, ela não muda. É uma aliança que vai do começo até a sua eternidade. Até a sua eternidade. Em Cristo somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. E uma pergunta que eu te faço nessa noite: você está vivendo essa aliança? Você está usufruindo dessa aliança? Você está se deleitando nesta aliança? Se você não está, é chegado o dia, é chegado o momento para isso. Ministério de Louvor, por favor. É chegado o dia e é chegado o momento. Porque esse Deus de aliança, Ele tem promessa para cada um de nós. E a Bíblia, ela contém mais de 8.000 promessas. Eu tenho certeza que ninguém aqui ainda teve as 8.000 promessas feitas na vida, assim como também não na minha. Mas Ele está pronto esta noite a começar a liberar esses frutos dessa promessa sobre a vida de cada um de nós. Ele está pronto para liberar estes frutos, para que dê outros frutos, para que venha alcançar novas gerações ainda à nossa frente. E essas gerações saibam que é um Deus vivo, um Deus que fez a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas também fez com o Sérgio, com o Claudinei, com o Daniel, com o Hudson, com todos aqui que estão presentes. Só depende de cada um de nós. Então reflita essa noite: eu estou usufruindo dessa aliança? Se não, aproveite essa noite e usufrua da aliança do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Sempre abertos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu amor. Posso até chorar.
Valdinei disse que roubaram a aliança davídica, mas não conseguiram roubar a aliança que ele tem com a sua esposa, o compromisso, o amor, aquilo que eles assumiram. E da mesma forma, irmãos, às vezes mesmo a gente tendo aliança com Deus, Deus permite nós perdermos alguma coisa. Mas não é essa perda, não é para nos destruir. Essa perda não quebra a aliança que Ele fez conosco. Mas essa perda, às vezes, é necessária para que nós possamos refletir que nós temos uma aliança com Ele. E ainda que muitas vezes nós não vivamos essa aliança com compromisso, com convicção, Ele continua aliançado conosco. E fica tranquilo, porque se você perdeu alguma coisa, mas você tem uma aliança com Deus, há um momento de restituição. Glória a Deus. Há um tempo da vergonha, mas há um tempo de honra. Há um tempo de perda, mas há um tempo de conquista. Há tempo de choro, mas há tempo de alegria. Há tempo, das vezes, até mesmo de uma aparente derrota, mas no final a vitória vai ser certa. Mas é importante para dizer o seguinte: nós temos uma aliança com Ele, e Ele tem, sobretudo, uma aliança conosco. Deus disse para Jeremias transmitir ao povo de Israel o seguinte: olha, eis que vem dias que farei uma nova aliança com o meu povo, não uma aliança em tábuas de pedras, mas uma aliança gravada nos seus corações. Então entenda isso: a nossa aliança com Deus, ou a aliança de Deus conosco, nem sempre ela vai refletir em coisas materiais, mas sobretudo ela irá refletir dentro de uma promessa espiritual. Glória a Deus. E aí, como foi dito, quando nós colocamos a promessa espiritual, a aliança espiritual, acima de todas as coisas, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Acenda as luzes, por favor. Então eu quero, antes de passar para os anúncios, eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que um dia firmou uma aliança com Deus, mas diante de situações, diante de traumas, diante de fatos que ocorreram, você se frustrou. Mas eu quero dizer para você nessa noite: a aliança continua de pé. Basta você decidir retomar. Então, se tem alguém aqui nessa noite, primeiro, que nunca entregou a sua vida a Jesus, eu quero convidar você hoje a tomar essa decisão de entregar a sua vida a Ele, fazer uma aliança com Ele. Porque a aliança com você já foi feita, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Mas é necessário que nós venhamos o quê? Entender e aceitar essa aliança. Então, primeiro eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso. Dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Não estou convidando você a mudar de religião, estou convidando você a fazer uma aliança com Deus. Segundo, tem alguém aqui que está afastado do Evangelho. Quero te dar a oportunidade de você voltar hoje, reatar sua aliança com Deus. Ah, pastor, eu já tenho ido até a igreja. Não, você tem que reatar sua aliança. Não adianta você só vir
levanta com a sua mão, nós vamos orar por você.